Nosso tema de hoje é conhecimento versus preconceito. Nos dias de hoje, nós temos com bastante evidência a luta contra o preconceito. Isto é muito bom, é um sinal que estamos tentando superar todos os preconceitos vigentes na nossa sociedade para construir, assim, uma relação melhor entre todos. No entanto, vemos que muitas vezes há uma perseguição às pessoas que demonstram o preconceito. Muitos se referem a eles como lixos, como pessoas que não merecem nenhuma consideração, e a nossa postura é diferente. Queremos aqui levar o conhecimento para que aquele que hoje tem este ou aquele preconceito, com o conhecimento, consiga transformar dentro de si a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Mesmo sabendo que alguns preconceitos estão tão arraigados no íntimo da pessoa que não basta apenas o conhecimento. É necessário também tempo, novas experiências, uma ou mais reencarnações para que a pessoa se liberte daqueles preconceitos que estão mais arraigados dentro de si. E lembrando, se nós tratarmos os preconceituosos como os preconceituosos tratam aqueles a quem eles não toleram, nós estaremos também sendo preconceituosos. Então, tentamos aqui seguir os exemplos da espiritualidade maior, que sempre ajuda a cada um de nós, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, os nossos defeitos e os nossos preconceitos. E aí começamos falando dos preconceitos mais clássicos, começando do preconceito racial. E aí a doutrina espírita tem informações numerosas para nos ajudar a superar esse preconceito. Primeiramente, aquela realidade básica de todo aquele, espírita ou não espírita, que acredita em Deus. Perante Deus, todos somos iguais. Ninguém tem privilégios acima de ninguém. Somos todos tratados com igualdade. Em segundo lugar, nós, como espíritos imortais que somos, não temos cor de pele. O nosso corpo espiritual traz, sim, as reminiscências, o resultado daquilo que nós vivenciamos nas nossas ou na nossa última encarnação, porque é assim que nós nos enxergamos atualmente. Esta é a nossa última vivência na carne e é assim que o nosso corpo espiritual vai se mostrar. Mas na essência, nós não temos raça, não temos cor de pele, nós não temos filiação definitiva a esta ou aquela nação de qualquer parte do mundo. E outra, nas sucessivas reencarnações, nós podemos reencarnar com a pele branca, com a pele negra, com a pele vermelha, com a pele amarela. Podemos reencarnar em qualquer parte do mundo, em qualquer raça, tudo dependendo da nossa necessidade evolutiva. Para citarmos um exemplo, o espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele nos diz que espíritos que há muito tempo estavam reencarnando na Europa foram transferidos para
reencarnar no continente africano, na época da escravização. Assim, muitos desses espíritos, cuja necessidade evolutiva estava vinculada ao desvinculamento com o continente europeu, seus vícios, seu nacionalismo exacerbado, vindo então a reencarnar na África, muitos acabaram se tornando escravizados e transferidos para o Brasil e outras partes da América. Assim, com essa experiência na escravização, tiveram a oportunidade de adquirir humildade, entender que nem sempre as coisas serão como eles pretendem ser. Obviamente não somos a favor da escravidão, mas diante de uma circunstância própria da condição evolutiva do mundo daquela época, foi um meio que esses mesmos espíritos encontraram em favor da sua autoeducação. E aí vamos encontrar também, entre esses espíritos, alguns de maior conhecimento e elevação. Faltava-lhes esta nova experiência. E assim, conhecedores da magia, já trazida de séculos de vivências espirituais, de conhecimentos científicos, vieram eles na condição de negros escravizados para o Brasil e, manifestando assim todo o seu conhecimento, puderam ajudar na manipulação de ervas e outras terapias, ajudar a uma série de pessoas, mostrando assim que o conhecimento pode e muito auxiliar a humanidade quando direcionado para o bem. É assim que eu mando uma saudação especial para a corrente dos pretos velhos, aqueles que souberam e sabem trabalhar esse conhecimento e essa magia em favor das pessoas. Atendendo aí a algumas indagações, muitos podem pensar assim, mas não existem algumas ideias a respeito da inferioridade da raça negra e dos outros povos? Por que os povos indígenas, os povos africanos e mesmo alguns povos orientais, em relação aos europeus, por que eles eram mais atrasados tecnologicamente no campo da ciência? Isso não é um sinal de inferioridade da raça? Não, isso é um sinal de inferioridade dos espíritos ali encarnados. Mas mesmo esta inferioridade, ela precisa ser relativizada. Explicando melhor. Na Europa, muitos dos espíritos que compuseram a sua constituição primária, eles vieram de outros planetas, trazendo assim vivências mais avantajadas no campo da evolução intelectual e mesmo na evolução moral, não só na Europa, mas em partes da Ásia também. Então, assim, constituíram os povos mais avançados. Temos, então, entre os habitantes primitivos da Terra, espíritos que recém saíram da primitividade, vivendo ainda suas primeiras experiências na condição humana. Então, é natural que para estes espíritos o desenvolvimento da ciência e da tecnologia se deu de uma maneira mais lenta. Mas mesmo entre esses povos também foram reencarnando espíritos de ordem superior para lhes servirem de guia e exemplo nesta ou naquela área. A existência de povos mais avançados que vieram de outros planetas
seria motivo para que estes povos mais avançados auxiliassem aos menos avançados na sua busca por conhecimento. Mas como esses povos mais evoluídos intelectualmente não eram necessariamente mais evoluídos moralmente, o que eles fizeram foi explorar, colonizar e escravizar. Então, por isso é que precisamos relativizar a questão evolutiva. O que fizeram com esta evolução? Deram vazão aos seus instintos inferiores e ao seu próprio egoísmo. Quando examinamos a condição dos povos ditos mais primitivos, precisamos entender que ali estão desabrochando algumas qualidades da inteligência e qualidades da moralidade, sendo que em alguns povos ditos não civilizados, vamos encontrar comportamentos de solidariedade e respeito ao próximo muito melhores do que nos ditos civilizados. Então, temos algum motivo para termos preconceito racial? Nós precisamos aprender a nos enxergarmos como espíritos encarnados. Fica assim mais fácil superarmos esse tipo de preconceito, se é que o trazemos. Passando agora então para um outro preconceito, o preconceito de ordem da homofobia, o preconceito contra a homossexualidade, a bissexualidade e toda a orientação sexual que fuja do padrão da heterossexualidade. Alguns podem recorrer à Bíblia, mas na Bíblia está condenando, manda apedrejar. A Bíblia, naquela época e naquele livro específico, condenava à morte muita coisa que hoje nós não condenamos e muito menos a morte. Então precisamos também entender que a Bíblia é um livro grandão, enorme, composto de vários livros escritos em várias épocas, atendendo a necessidades variadas de um povo. Não sabemos exatamente a necessidade da época de punir a homossexualidade. Talvez pela questão da necessidade de procriação, mas o que sabemos é que hoje, diante da multidão de pessoas encarnadas em condições que fogem da heterossexualidade, precisamos abrir a mente para entender-lhes o modo de pensar e o modo de ser. Então, recorremos novamente ao conhecimento espírita, que, embora na doutrina nada tivesse sido abordado sobre a homossexualidade, nem a sexualidade, temos ali a informação de que nós reencarnamos como homens ou como mulheres, dependendo também da nossa necessidade evolutiva. Dizem os espíritos que precisamos adquirir as qualidades da masculinidade e da feminilidade ao longo da nossa caminhada evolutiva. É certo que, com base em alguns exemplos da literatura espírita posterior à doutrina, com base em algumas informações fragmentárias que foram surgindo ao longo do tempo e enxergadas dentro de um contexto restrito, criou-se, entre muitos espíritas, a crença de que a homossexualidade seria um ponto fora da caminhada evolutiva, ou seja, que o homossexual, assim sendo e assim assumindo, ele estaria desperdiçando a sua reencarnação, a sua oportunidade de evolução,
por colocar em prática as suas tendências. Então, surge aquela ideia de que todo homossexual deve se tornar, na ausência do desejo heterossexual, deveria se tornar abstinente sexual e sublimar as suas energias sexuais através da arte e da prática da caridade, para, enfim, conseguir êxito na sua reencarnação. Este é um conselho fácil de dar para os outros. Porque para qualquer heterossexual que traga em si a chama, o desejo sexual, a libido, não seria fácil engolir esse conceito, né? Olha, você vai ser casto e vai sublimar a sua energia sexual. Falam isso como se fosse fácil. Isto não é fácil para a pessoa que traz em si o desejo sexual e a libido ali presentes. Então, vamos novamente estender os nossos horizontes e prestar atenção em como são as pessoas que estão nessa experiência. Pessoas que muitas estão perfeitamente harmonizadas com a sua condição íntima e assumindo relacionamentos onde está presente o amor, o compromisso, o comprometimento com o seu parceiro ou a sua parceira. Então ali temos a presença do amor e a presença do equilíbrio. Hoje em dia já temos outras informações espirituais dizendo que há casais que já planejam antes da sua reencarnação a sua futura união homoafetiva. Percebemos hoje que nas sociedades mais liberais o homem pode perfeitamente, ou melhor dizendo, a pessoa, na sua condição morfológica masculina, já pode perfeitamente desenvolver o seu lado feminino, a sua sensibilidade, o seu lado mais afetuoso, estando ou não na condição homoafetiva, assim como a pessoa que está morfologicamente na condição feminina também pode desenvolver os valores da masculinidade, no empreendedorismo, na ação mais enérgica nesta ou naquela área de atuação. Então, vemos assim que o mundo vai se transformando e espiritualmente novos horizontes surgem para adquirirmos estes valores da masculinidade e da feminilidade, independente de sermos hetero ou homoafetivos. Então, podemos afirmar, com base naquilo que observamos e corroborado pela informação de espíritos sérios através de médiuns igualmente sérios, que a homossexualidade por si só não é um ponto fora da curva evolutiva. Nós evoluímos, sim, estando na condição homoafetiva, na condição da bissexualidade e em toda e qualquer condição. O que a espiritualidade nos pede é simplesmente para termos a disciplina no campo da sexualidade. E aí, certa vez uma companheira nossa falou: "Ah, Zé, mas a gente vê tantos homossexuais aí nesta situação de lascividade, de luxúria, desprezando assim toda a disciplina no campo da sua própria sexualidade. Isso não é um erro?" Eu falei: mas há heterossexuais que também estão nessa condição. E às vezes o homossexual demonstra essa tendência desequilibrante como
resultado das suas experiências anteriores na heterossexualidade que teve em encarnação anterior. Então, o desequilíbrio muitas vezes começa na heterossexualidade e, havendo ali numa nova encarnação uma inversão de polaridade, o espírito continua mantendo a sua chama desequilibrante das paixões e dos desejos que não consegue ou não quer controlar. Então, antes de enxergarmos a pessoa que traz um padrão de orientação sexual diferente do nosso com os olhos do preconceito, vamos olhá-la novamente como espírito imortal que não tem sexo, que está aprendendo como nós, passando por experiências variadas e que tem as suas qualidades e defeitos, como qualquer um de nós. E aí, seguindo adiante, vamos para aqueles preconceitos mais genéricos, né? Alguns dizem relação com a identidade visual das pessoas. Então tem gente que não gosta quando a pessoa usa piercing, quando faz tatuagens, enfim, quando usa roupas mais extravagantes. E com esse olhar preconceituoso, ela já condena a pessoa independente das qualidades que ela possua. Então ela pode ser linda, maravilhosa, gentil, generosa, mas tem uma tatuagem, não presta. Esse tipo de pensamento precisa desaparecer. Isso não quer dizer que nós vamos gostar da tatuagem, do piercing, seja desta ou daquela forma como a pessoa se apresenta em público, porque isso é o nosso gosto pessoal. Podemos não gostar, mas isto não significa que esta pessoa não mereça o nosso respeito, não mereça a nossa consideração, porque a pessoa está ali se expressando de alguma maneira conforme o seu desejo da imagem que ela quer passar para o outro. Para ela, talvez aquilo seja bonito, talvez ela esteja querendo afirmar alguma coisa que ela traz dentro de si, e isto não invalida as suas qualidades. Vamos enxergá-la como espírito imortal que é, com as qualidades e defeitos que possui. E aí temos também o preconceito contra aqueles que pensam diferente de nós. E aí, ultimamente, nós temos muito presente a polarização política, as ideologias políticas, a forma que os políticos agem e os seus partidos. E parece que o meu candidato, a minha ideologia é sempre melhor que a do outro, e quando o outro pensa de modo diferente, ele já não presta para mim, porque ele pensa de modo totalmente errado, né? O certo sou eu. Sabe, a doutrina espírita ela não trata dessa questão ideológica, mas trata de algumas coisas importantes e essenciais para que qualquer política dê certo. Então, em termos de práticas, de ideologias, de formas de governo, de políticas, o mundo já experimentou praticamente todas as políticas que estão aí no mundo já foram experimentadas e nenhuma deu 100% certo. Alguns têm saudade do tempo que era assim ou era assado e querem voltar achando que a coisa toda também vai voltar como era. Não vai. Precisamos de novos ingredientes, porque em todas as aplicações de formas de governo, de políticas e assim por diante, continuaram faltando requisitos básicos, como o respeito ao próximo, a liberdade,
a caridade, a compaixão, a responsabilidade. Então, enquanto faltarem valores morais para a humanidade terrena, todas as ideologias, uma vez acessando o poder, estarão à mercê daqueles que estarão ali no poder e também daqueles que estarão em volta e do próprio povo que estará sob essa nova direção. Assim sendo, precisamos de uma mudança ideológica mais profunda, aderindo à ideologia do amor ao próximo. Enquanto isso, as divergências políticas vão continuar e encontraremos naquele que pensa de maneira divergente de nós um ser humano que é também um espírito imortal, em evolução como nós, com suas virtudes e os seus defeitos. Consideremos que, se o meu partido ganhar, o meu partido também vai ter que fazer um governo em favor dessa outra pessoa que pensa diferente. Não posso massacrar ou condenar uma parcela tão grande da população. Então, que nós saibamos respeitar as divergências que se estendem não só ao campo político, mas em todas as áreas. Dentro da família, por exemplo, às vezes há aquela pessoa que é marginalizada porque pensa um pouco diferente e é considerada ali como uma ovelha negra, um ser desprezível porque pensa de maneira diferente. Então, entre nós, família humana, temos inúmeras tendências e formas de pensar e formas de expressão totalmente desiguais e diferentes umas das outras. Saibamos respeitar a todas elas, entendendo que aquele que nos parece mais estranho, mais extravagante, mais errado, é também espírito imortal como nós, na sua caminhada evolutiva, com os seus erros e seus acertos. Por fim, gente, não creiam que a superação dos preconceitos nos leve a abraçar a todas as pessoas de maneira igual. Porque nós temos afinidades. Afinidades que se estendem ao nosso campo vibratório. Então, é perfeitamente natural que, dependendo do ambiente onde nós nos encontremos, as nossas diferenças vibratórias com o grupo que ali está, com o ambiente que nos encontramos, torne a nossa permanência ali desagradável para nós. Sair não é uma questão de preconceito, é uma questão de autopreservação. Nós não somos obrigados a ser coniventes com o erro, se assim nós consideramos que as pessoas estão agindo com erro, erros no pensar, erros no agir. Nós precisamos apenas entender que estas pessoas que estão erradas merecem o nosso respeito, por mais erradas que elas estejam. Elas não merecem a pena de morte, elas merecem a pena da vida, para que vivendo elas continuem tendo novas experiências, aprendendo e superando os seus próprios erros, assim como nós queremos superar os nossos. O que eu posso garantir é que, se nós superarmos nossos preconceitos, a nossa vida será bem melhor. Nos livraremos de uma carga e facilitaremos os nossos relacionamentos, principalmente aqueles
com aquelas pessoas que temos mais dificuldade. Porque quando eu falo, tenho dificuldade com determinada pessoa, pode ter certeza, tem um pouquinho de preconceito aí também. A pessoa abre a boca e eu já estou achando que o que ela vai falar está errado. Então, aprendamos essa rotina mental, enxergar o outro como espírito imortal que é, assim como nós, compreendendo o seu estágio evolutivo, assim como eu tento compreender o meu. Eu preciso também superar preconceitos que eu tenho em relação a mim mesmo. Você tem preconceito contra você mesmo? Você é do tipo que já achou, isso aqui eu não consigo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui eu nunca vou aprender? Isso pode estar errado, pode estar enraizado num preconceito que eu trago em relação a mim mesmo. Então, façamos esse autoexame para trabalharmos em nós esta questão, superarmos o nosso preconceito e que Deus nos auxilie nesse processo. Que assim seja.